Fazer é mais do que um verbo. Sim, é um ato de coragem e de comprometimento para com aquele que é um dos objetivos mais valiosos da nossa vida, que é o sucesso. Afinal de contas, todos nós queremos alcançar o sucesso de alguma forma. E é por isso que aqui no nosso HNC nós aconselhamos, caro telespectador, para que faça sempre, faça hoje para colher amanhã. Olá e sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso HNC. E como habitual nesta quinta temporada, nós fomos a Chokwe, distrito de Mapai, de Escola Kuala. Então fazemos sim este que é o intercâmbio entre os empreendedores de Mapai, Chokwe e com os empreendedores aqui da província e cidade de Maputo. E hoje voltamos a Mapai, onde fomos conversar com este jovem que cresceu a ouvir os conselhos do seu embondeiro, sim, que é o seu pai. E hoje ele é proprietário de vários empreendimentos no distrito de Mapai. E hoje vamos conversar com ele acerca deste que é um dos seus empreendimentos, que é a escola de condução deste distrito de Mapai, que ele construiu mesmo para o desenvolvimento do mesmo distrito. Mas vamos ouvir do próprio Belito esta história incrível de vida para um homem tão jovem, com uma visão incrível e que está a ajudar sim a desenvolver este distrito. Belito Litango, conte-nos a sua história. Entre os maiores sonhos da juventude está o de conduzir um carro. Para tal, é preciso passar por uma escola de condução. Em Mapai, quem concretiza esse sonho é Belito Xavier Litango. Porque pessoas daqui estavam a sofrer porque não tinha escola de condução. Para tirar em carro de condução tinha que sair daqui até Chokwe. De 200 e tal quilômetros, 400 qualquer coisa quilômetros. Tudo começou com um projeto que desafiou os agentes económicos locais a desenvolverem o distrito. Éramos muito, mas outro disse não, isso... Até a coisa que fizeram meus amigos desistirem, eles não acreditavam. Isso pode ser possível. Belito Litango acreditou até ao fim e fez diversos investimentos. Tinha negócio das bombas de Mapai, Escola Kuala, tenho armazém em Machaína, tenho um hotel em Escola Kuala, tenho outro hotel em Pafur. Já bem posicionado e com conhecimento na área, Litango recebeu um pedido do governo no sentido de acabar com o sofrimento dos residentes do distrito. A resposta primeiro foi negativa. Negócio da escola de condução, eu nunca ouvi uma pessoa dizer que eu sou dono da escola de condução. Mas como vai ser possível para mim eu fazer isso aí? Eu não vou conseguir isso aí. Eu disse que vou dar a resposta. Depois saí. Foi quando eu saí, o administrador me ligou. Tenho que vir no gabinete. Fui no gabinete. Ele tentou me dar essas dicas da escola de condução. Eu disse, escola de condução? Ok. Então eu ia falar com o papai. Porque tudo o que eu faço, tenho que consultar o papai. Papai, isso posso fazer ou não? O conselho do pai resultou nisto. É a primeira escola de condução em Mapai, com todas as condições que se exigem. Mas não foi fácil chegar aqui. Queria me fazer desistir. É o atraso das coisas. Eu já investi de bordo. Eu tive que ir falar com o diretor e dizer, você me insistiu para eu entrar nessas coisas, mas então já viram agora, já estou a gastar. Eu disse que não, calma, diretor. Ainda estão a tratar o teu processo. A escola foi um dos investimentos mais difíceis. Agora, Belito espera o retorno. O retorno até então ainda não, como acabamos de começar agora. Com certeza, o discurso mudará com o tempo. Afinal, esta é a única escola de condução em Mapai. Agora, baseado e com negócios em Mapai, Pafuri e Chiquala Kuala, Belito foi nascido e criado em Chiquala Kuala. Já atravessou marés difíceis, mas o espírito empreendedor e o bom ouvido aos conselhos do seu pai fizeram-no resistir e crescer. Antes de se tornar empresário, foi madeireiro e motorista de caminhão. Este jovem é exemplo de que a vida não é como nascemos, é o que fazemos para mudar o presente. Conforme puderam ver, esta entrevista incrível
com este jovem empreendedor do distrito de Mapai. Olha, ouvir os conselhos certos é sim também uma estratégia de negócio infalível. Tem sucesso, está a contribuir para o desenvolvimento deste distrito. E assim como nós vamos para o nosso primeiro intervalo da noite e voltamos já. Não saia desse lado porque será um abrir e fechar de olhos. Até já! Posso ganhar investindo em ações? Tal como uma semente plantada pode crescer e dar frutos, também as ações podem crescer e dar rendimento. Quando compras ações de uma empresa que cresce, podes ganhar parte dos lucros. E quando o valor das ações sobe, podes vender por um preço mais alto do que compraste. E assim, ganhas. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique. Estamos de volta assim para a província de Maputo, onde vamos conversar com esta mulher muito doce, muito meiga, muito dedicada e muito batalhadora. Sim, tenho orgulho de dizer que esta mulher é sim batalhadora, não tem medo de trabalho. Maura Ferro, conte-nos a sua história, querida. Sim, comecei a trabalhar acho que mais ou menos com 17, 18 anos. Até o primeiro trabalho comecei a distribuir flyers na estrada. Nasceu em Tete e teve a adolescência dividida entre Tete, onde fez o ensino primário, e Maputo, onde fez o ensino secundário e o superior. Começou cedo a trabalhar. Seu nome é Maura Ferro e hoje é paisagista. É uma profissão que abraçou para fugir da crise gerada pela Covid-19. Eu comecei a mexer com jardinagem quando aconteceu a pandemia, o que nós estamos a viver agora, neste momento, onde tudo parou, tínhamos limitações de muita coisa, estávamos todos assustados. E pronto, eu tenho um problema de não ficar quieta, estar sempre a mexer as coisas, até os meus amigos reclamam muito. E tenho um espaço em casa, então ajudou-me muito a passar o meu tempo a cuidar das minhas plantas, do quintal todo. Então eu fui tirando fotos, fui postando, sim, só no WhatsApp neste caso. Então algumas pessoas diziam, bonito, era só mesmo uma coisa simples. Simples até oferecer um vaso à sua irmã, que fotografou a obra e postou nas redes sociais. Mundo que abriu os olhos de Maura Ferro para o negócio das plantas. Fui obrigada a entrar mesmo no mundo e no ramo das redes sociais e fazer o meu passatempo das plantas em casa como um negócio. E foi mais ou menos assim como começou. Então... E gosta? Amo. amo muito. De todas as experiências, de todos os trabalhos que eu já fiz, cuidar da terra, das plantas, falar com elas e cozinhar são as minhas maiores paixões. Hoje, uma das provas de que o negócio cresceu e está a dar lucros é a elevada demanda que levou a que contratasse 2 trabalhadores para fazer o que antes fazia sozinha. Neste momento tenho um assistente que ele tem acompanhado, tem trabalhado comigo e estou a ensinar a ele as coisas, tudo, para não ficar com todo o trabalho. Tenho um assistente, tenho um jardineiro e tenho 2 pessoas que estão comigo, que trabalham comigo neste momento. Uma paixão pelas plantas enraizado em uma mulher com muita experiência no mercado cambial. Trabalhei na casa de câmbios e gostei da experiência, foi muito boa a experiência de trabalhar lá e aprendi. Depois da casa de câmbios, graças a Deus, tive uma proposta muito boa e comecei a trabalhar no grupo Visabeira, no departamento de marketing, que é a minha área. Eu era assistente de marketing, então foi uma experiência muito boa, aprendi muito. Foi depois de eu ter trabalhado no grupo Visabeira que me mudei para Tete. E já em Tete e já separada do marido, passando por momentos emocionalmente difíceis, mas com necessidades de sustentar as filhas, descobriu uma outra arte. Quando eu vi
a necessidade de começar a ganhar dinheiro para poder sustentar as minhas filhas. Então, eu comecei a fornecer refeições para empresas alfândegas. E como é que eu transportava? De chapa. Então, a minha amiga disse, vais conseguir? Eu disse, vou, por que não? Eu não tenho medo de trabalho, nem tenho vergonha. Vergonha de quê? De estar a trabalhar, de estar a apanhar chapa. Então, não tenho por que ter vergonha disso. Vergonha se eu estivesse a roubar, se eu estivesse em casa, à espera não sei de quê, estar aí a fazer coisas. Aí eu tinha que ter vergonha, mas disso eu não vou ter vergonha. Descobri que tenho uma paixão pela cozinha. Tenho uma paixão pela cozinha. Entanto, nisso, bom, tivemos a ideia de abrir um pequeno restaurante lá. Eu era chefe de cozinha e pronto, também foi uma experiência boa. Depois disso, bom, algumas coisas não deram certo, não sei o quê, enfim, separei-me, aquelas coisas todas. E continuei a fazer o meu trabalho, fazia o meu trabalho já no restaurante, fora do restaurante, mas fornecia refeições para empresas, neste caso. Já fazia refeições para empresas, eu fornecia. Neste fornecer refeições para empresas, não sei o quê, então eu recebi uma proposta de trabalhar numa padaria. Era uma pastelaria, que eu não estava, mas antes, primeiro a padaria. Então, o meu antigo boss, ele disse, olha, Maura, bom, eu sei que tu fazes o teu trabalho de cozinha, não sei o quê, mas eu gostaria de trabalhar contigo, não sei se tu aceitas. Eu disse, por que não? Aceitei. Então, podia muito bem fazer as refeições, mandar e depois eu ia lá trabalhar no outro sítio. Então, antes de ser pastelaria, era uma padaria. Eu trabalhei numa padaria, que também conheci pessoas maravilhosas lá. Construí uma família, amizades novas, foi muito bom. Então, fiquei lá a trabalhar mais ou menos uns 6 meses na padaria e depois abrimos a parte da pastelaria e tudo mais. Acabei sendo gerente lá de tanto tempo que estava lá, porque nós aqui fundamos a pastelaria, uma pastelaria muito famosa lá em Tete. E pronto, e foi mais ou menos isso que aconteceu, um pouco da minha trajetória. E foram experiências muito, mas muito boas. Experiências tão boas que tornaram Maura Ferro uma mulher de várias artes. É marketeer, atendente de câmbio, recepcionista, cozinheira, gerente e paisagista. O que mais alegra Maura Ferro é a certeza de que as mulheres, em especial as de Tete, sua terra natal, são trabalhadoras como ela. As mulheres de Tete, o pouco que eu conheço, o pouco que eu sei, não são muito de ficar em casa, espera que o marido traga as coisas, não sei o que, elas vão atrás. E o atrás, o que é? É cozinha. Elas adoram cozinhar. Eu posso assim dizer, eu acho, 95% das mulheres de Tete têm mãos cheias. Tem mãos cheias. Conheço muita gente que cozinha bem. Maura convida as mulheres a traçarem o seu próprio destino e ressalva: não há percurso sem dificuldades. Conforme eu disse e conforme puderam confirmar, esta mulher não tem vergonha quando se trata de trabalho. Então é assim, é um exemplo de vida, é um exemplo de história que temos sim que pegar mulheres e inspirar-se, por que não? E é assim, com essa história incrível de profissão, de vida da Maura Ferro, que vamos sair para o nosso segundo intervalo da noite. E não saia desse lado, não é? Afinal de contas, o HMC está incrível. Voltamos já. Posso ganhar investindo em ações? Tal como uma semente plantada pode crescer e dar frutos, também as ações podem crescer e dar rendimento. Quando compras ações de uma empresa que cresce, podes ganhar parte dos lucros. E quando o valor das ações sobe, podes vender por um preço mais alto do que compraste. E assim, ganhas. Uma iniciativa da Bolsa de Valores de Moçambique. Estamos de volta para esta que é a terceira e última parte de nossas histórias, negócios e conquistas. Tivemos o Belito Litango na nossa primeira entrevista e na segunda tivemos a Maura Ferro. 2 jovens com realidades completamente diferentes, mas com um só objetivo:
crescer profissionalmente, estabelecer os seus negócios. E foi-se necessário, sim, estes 2 entrevistados da noite aplicarem-se. E para se aplicar aqui no nosso HNTC, temos para si, caro telespectador, esta nossa rubrica que é Literacia, com a nossa consultora residente, a doutora Joana Matsombe. Olá, doutora, qual é o tema para esta edição? Olá, Angélica. Olá, telespectador. Hoje vamos falar um pouco. Por que será que algumas pessoas vivem em função daquilo que produzem no dia a dia? Eu vou explicar melhor. Há muitas famílias que todos os dias, se não conseguiu vender, se não conseguiu fazer aquele pescado, na sua casa não se come. Mas eu vou dar um exemplo prático, porque para mim esse é um problema das cidades. Lá no campo, lá de onde a gente vem, esses problemas não existem. E não existem por quê? No exemplo prático que eu vou vos mostrar, é possível no nosso quintal, é possível nós termos uma machamba aonde nós produzimos, pelo menos garantir o mínimo daquilo que nós precisamos para a nossa sobrevivência. Eu, nestas andanças, um dia fui ao Vietnã e me contaram no Vietnã que é obrigatório que qualquer família produza a sua própria comida. É obrigatório. Há controle e tudo. Não estou a querer sugerir aqui para voltarmos ao tempo dos grupos dinamizadores que andavam de casa em casa a controlar isto ou aquilo. Mas eu achei aquele exemplo, um exemplo que nós, como um país pobre ainda, podia ser adotado no nosso país. As pessoas, pelo menos, serem obrigadas a produzir o mínimo daquilo que elas comem. Tu teres um canteiro de alface e teres um canteiro de cebolinha, tu já estás aí com uma riqueza de alimentação. Melhor do que estar a comer essas coisas aí cheias de gorduras que andam por aí. Então, eu vou vos mostrar na prática como é possível produzirmos o mínimo daquilo que nós precisamos para o nosso dia. A produção da nossa comida, aquilo que nós consumimos no dia a dia, é, por exemplo, uma horta como esta. Eu aqui tenho um bocadinho de tudo. Tenho um pouco de alface, tenho um pouco de seque, tenho um pouco de couve, tenho manjericão, que eu gosto muito de fazer uns banhos de manjericão. Eu gosto muito de tomar o chá de manjericão. Então, é um pequeno exemplo apenas. Eu estou a mostrar aqui um pequeno pedaço. Parece muito pequeno, mas chega para mim. Chega para mim e para a minha família. E às vezes ainda mobilizo os meus filhos para virem tirar um pouco desta horta. Então, eu tenho estado a fazer esta horta de uma forma faseada. Agora que estamos no tempo frio, eu tenho agora ali uns canteiros novos, que quando eu acabar de consumir esses canteiros que estão aqui, eu tenho outros canteiros do outro lado para poder substituir, para não me faltar. Então, é muito importante fazer uma pequena horta. Se não tiver um espaço como este, até pode fazer nos vasos. Eu já vi muitas pessoas que têm em casa um bocadinho de salsa, têm cebolinha, tudo isso em vasos. Por quê? Porque não tem espaço. Mas eu, por sorte, tenho este espaço todo aqui e eu produzo as minhas hortícolas e a minha família tem estado a comer produtos de qualidade. É uma maneira também de fazer poupança, porque o valor que eu gastaria para ir comprar essas hortícolas, seja na Woolworths, seja no mercado, seria um grande custo, não é? Seria um grande custo. Então, eu estou poupando e dessa maneira eu estou ganhando um extrazinho.
Estamos certos que foi útil a aula de literacia. A doutora Joana Matsoma, em cada edição de nossos programas, traz temas diversificados para si, caro telespectador. E como não paramos o voo, vamos continuar sim rumo ao ambiente de negócio e legalidade, onde vai sim deixar o seu negócio legal, andar nos trâmites da lei. Doutora Rita de Freitas, o que é que tem para nossos telespectadores hoje? Olá Angélica, olá telespectador. Hoje trazemos um tema de grande preocupação para o consumidor, que são as garantias referentes à compra de mercadorias, prestação de serviços, com destaque para os produtos eletrónicos, que nos últimos tempos têm sido alvo de muita reclamação à INAI por parte do consumidor. De acordo com o Decreto 27/2016, de 18 de julho, que aprova o regulamento da Lei de Defesa do Consumidor, todo consumidor goza do direito de proceder à reclamação de um produto, bem, serviço deficiente. O fornecedor de bens ou prestador de serviços deve sempre possuir um livro de reclamações no estabelecimento. Para além do livro de reclamações disponível ao consumidor, deve ter uma linha do cliente para o atendimento de reclamações afixado em local visível. Ou seja, o agente econômico, para além do livro de reclamações disponível ao consumidor, deve ter um número que deve ser afixado no local visível para que o consumidor, em caso de uma reclamação, possa o fazer. Pelo que recomendamos a todos os agentes econômicos a cumprir com estas medidas definidas por este decreto. Em relação às garantias do consumidor, os bens e serviços fornecidos devem ser aptos a satisfazer os fins esperados e produzir os efeitos que se destinam. Ou seja, se um consumidor adquire um produto, é para um determinado fim. Se não lhe satisfaz, então ele deve reclamar para poder satisfazer para o qual ele adquiriu o produto. O fornecedor de bens é obrigado a fornecer uma garantia do bom funcionamento do bem adquirido por um período não inferior a 1 ano, ou seja, as garantias em Moçambique, no mínimo, têm o período de 1 ano. Então, vamos todos dar garantia a todos os produtos vendidos pelos agentes econômicos. Isto a partir da data da aquisição da mercadoria, do produto que o consumidor adquiriu, salvo quando se trata de mau uso por parte do consumidor. O fabricante, comerciante, vendedor, produtor, construtor, importador responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos aos consumidores, pelos defeitos de fabricação, montagem, entre outros. Todos os produtos vendidos expostos ao consumidor devem ter o prazo de garantia no produto. Todos os defeitos dos produtos e serviços, o fornecedor depende independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços. Então temos em relação à venda de produtos e temos em relação à prestação de serviços. O serviço é defeituoso quando não oferece segurança ao consumidor. Os problemas relacionados com a qualidade, quantidade de produto, o consumidor tem o direito de exigir substituição ou reparação. Estas sanções competem à INAI. Para além destas que aqui referi, temos ainda a aplicação de uma multa até 10% do valor da mercadoria ou do serviço adquirido. Caro agente econômico, garanta a venda de produtos e prestação de serviços com qualidade. Não venda produtos sem garantias com um mínimo de 1 ano. Tenha o livro de reclamações sempre disponível e em local acessível. E tenha uma linha de cliente para o atendimento de reclamações afixada em local visível para que o consumidor possa contactar em caso tenha algum problema com o produto adquirido. Consumidor bem servido ganha o agente econômico,
Ganha o cidadão, ganhamos todos nós. Vamos todos cumprir com estas medidas. Obrigada. Se tiver uma ideia e estiver certo que esta mesma ideia pode se tornar um mundo em que vivemos melhor, agarre nela e lute com todas as suas forças para dar corpo a esta mesma ideia. E é assim que nós terminamos esta edição, que eu acho que foi maravilhosa, porque tivemos sangue jovem. Tivemos sim o Belito Litango e também a Maura Ferro, 2 jovens empreendedores que estão a crescer, estão a lutar para crescer com todas as suas forças. Cuide de si, caro telespectador, e dos seus. É assim como nós nos despeçamos e até lá, fique bem. Este programa é patrocinado por Bolsa de Valores de Moçambique. Apresentadora, vestida por Winnie's Fashion. Produção. Apoio. Parceiro de mídia. Este programa foi gravado no Museu Nacional de Arte.